educação infantil apresenta muitos desafios para a família, pois as crianças aprendem constantemente, mesmo antes de aprenderem a ler e a escrever. Nesse sentido, a responsabilidade educacional dos pais muitas vezes é misturada com as funções que a escola deve desempenhar, dificultando a união, muitas vezes, dessas duas esferas. E é sobre esse grande desafio numa fase escolar tão importante que o Escolas do Conhecimento vai falar lá com a Escola da Educação. A responsável para falar sobre o tema com a gente é a professora doutora Marisa Zanoni Fernandes, que é docente nos cursos da Escola da Educação. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, Lívia? É uma satisfação estar aqui, especialmente falando dessa etapa da educação tão importante e, por vezes, tão negligenciada, né? É Seja verdade. pelo poder público, muitas vezes pela sociedade em si, pelos arranjos sociais e até, muitas vezes, pela família, né? Então, uma satisfação podermos dialogar sobre isso. Eu já começo perguntando, professora, que a gente viveu um tempo aí de pandemia e essas crianças ficaram um ano e meio, muitas ainda estão em casa com aulas online. Esse contexto da pandemia, de que modo ela afetou a educação infantil? Foi mesmo muito prejudicial? Bem, eu acredito que a pandemia afetou a todos nós, né? E talvez de modo muito mais intenso as crianças, né? Os dados mostram aí a precarização nos cuidados infantis, né? Durante esse processo de pandemia. Nós vivemos num país em que há muitas negligências, né? Em relação à criança pequena, especialmente quando a gente vai pensar no 0 a 3 anos de idade, né? Nós temos a obrigatoriedade, a partir de 4 anos de idade, da matrícula na educação infantil. No entanto, nem mesmo dentro desta obrigatoriedade, os poderes públicos, os governantes dão conta de atender todas as crianças no contexto extrafamiliar de modo qualitativo, ou com a escola com uma qualidade que a gente tem preconizada nas diretrizes curriculares nacionais, que a gente tem na nossa legislação. Então, quando nós olhamos os 0 a 3 anos, mesmo antes da pandemia, nós vivíamos muitas mazelas, e elas talvez foram mais intensamente reveladas na pandemia, né? Eu vou citar algumas, né, Lívia? Se a gente percorrer os espaços de creche, de berçário, há um número grande de crianças num espaço pequeno, muitas vezes sem possibilidade de sol, de contato com a natureza, né? De vínculo com outras crianças de outras idades. Então, já de um modo geral, já era muito precário essas condições das crianças pequenas. No entanto, com o advento da pandemia e abruptamente essas crianças sem o espaço extracurricular, extrafamiliar, desculpa, isso nos leva a observar uma maior ainda negligência, já que muitos dos pais continuaram trabalhando, muitas das famílias continuaram trabalhando, e as crianças ficaram aí à mercê do cuidado de irmãos menores, muitas vezes Creches clandestinas, né, professora? creches clandestinas, né? Então, eu acredito que não só os resultados negativos nós observamos aí no ensino fundamental, na escola, né, de ensino fundamental, mas as crianças pequenas, no processo de desenvolvimento da comunicação, da interação, com o vínculo com outras pessoas, que é extremamente importante para o desenvolvimento integral dela, né? Então, a pandemia, de fato, e como você disse aí, algumas crianças continuam na atividade à distância, também revelou uma falta de compreensão dessa especificidade que é a educação infantil. Veja, Lívia, que a própria legislação, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela não vislumbra a educação à distância para crianças pequenas, nem em momentos de excepcionalidade. Então, houve, assim, um aligeiramento de estratégias que muitas vezes sufocaram as crianças ou que revelaram uma incompreensão, de fato, do que é o espaço da educação infantil, inclusive para as famílias, né? Inclusive para as Verdade. famílias. Verdade, os pais sofreram porque as crianças realmente, os pequenininhos ali, não eram com as telas, faltava o contato humano, né? Que é o que eles gostam, na verdade, de ter. E o E necessário, precisam. né? Você imagina um professor, né? De bebês criar uma interação por vídeo, né? Então, inimaginável, eu diria isso exatamente. E tendo em vista isso, professor, eu vou fazer a minha próxima pergunta, já que a gente está falando do professor, né? Olha, professor de bebê, vai lá, minha querida, né? O diretor, alguém falou, vai lá e faz uma interação com o seu aluno.
Cara, o que ele vai fazer para um bebezinho de meses, às vezes, uma creche, e até para as crianças assim, de 0 a 3, foi bem complicado. A pandemia, ela mudou na forma de lecionar? Os professores foram desafiados e, de repente, vão levar algumas coisas positivas disso? Ou os professores também saíram dessa pandemia um pouco machucados? Eu acredito que os professores estão muito machucados, né? Se nós observarmos do ponto de vista da valorização profissional, há uma precarização do trabalho e da valorização do professor em todos os níveis e etapas de educação, né? No entanto, os dados mostram que ainda na educação, os professores, os profissionais da educação infantil, isso é muito mais agravado, né? Quanto menor a idade, menor é o salário, né? Infelizmente, dados aí mostram, né, esse processo de desvalorização. E muitas vezes também os pais não compreendem, as próprias agências formadoras, né, o que é o espaço da educação infantil e a identidade desse professor. Como lidar com a especificidade, então, de um sujeito que vai lidar com o imbricamento entre cuidar e educar. Trocar uma fralda é um ato educativo, né? Acolher o choro é um ato educativo, é um ato de cuidado que educa, que ensina. E isso é altamente importante para o processo de desenvolvimento de qualquer ser humano, né? O desenvolvimento emocional, cognitivo, ele é atravessado por esses processos de alguém cuidando, de alguém escutando, de alguém me observando, de alguém me acolhendo. Então, os professores, a partir do momento da ausência desses corpos, ou do silenciamento desse espaço educativo, eu acredito que também tiveram oportunidade de refletir do quanto é importante a gente valorizar esses atos de cuidado na pequena infância como extremamente profissionais, como extremamente impactantes no nosso processo civilizatório. Então, os professores, talvez mais do que nunca, se viram. Sem as crianças não é possível existir a docência, e as famílias sem a escola também perceberam da necessidade de ter espaços de compartilhamento, como a própria legislação diz, né? Que são espaços de compartilhamento. A educação infantil, ela não é substitutiva da família e ela não é uma etapa de ensino, ela é de educação. Então, essa nomenclatura tem uma diferenciação no modo de se fazer a escola da infância. Então, me parece que é uma oportunidade para nós revelarmos o quanto ainda é necessário caminharmos no sentido de valorizar a educação infantil, seus profissionais, os espaços educativos, e do quanto ainda precisamos trabalhar numa pedagogia da infância, né, que tenha uma identidade própria e não se espelhe no ensino fundamental com aulinhas. Professora, o nosso tempo aqui é tão curto, eu poderia falar de várias coisas, mas eu quero saber uma coisa importante. Qual que é o papel dos pais nessa educação infantil? Porque muitas vezes deixa a criança lá, pega, não tem uma interação. Como é que é? O que seria ideal nessa equação para dar certo? Eu acredito que a gente pode voltar ao provérbio, né, antigo de que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Este é o primeiro fato. A criança não é mais aquela criança pertencente ao pátrio poder. É uma criança que a legislação e os tempos que nós vivemos é um sujeito de direitos, é um sujeito capaz, competente e que necessita tanto das famílias quanto do espaço extrafamiliar, né? Então, a sociedade como um todo precisa se organizar para entender que as crianças fazem parte da sociedade, não são um apêndice, não são um projeto de futuro. Elas são crianças que têm uma especificidade, mas são gente hoje. Então, os pais precisam entender que eles não têm que ocupar as crianças, mas se ocuparem dos seus filhos. Aproveitar este momento de rolar, abraçar, dar atenção, o contato físico, o contato generoso que escuta, que acolhe, que entende que o choro é uma linguagem, é uma forma de comunicação, que o período de usar fraldas não é um período menos importante do que um período onde que eu faço desfraude, né? Então, me parece que olhar que um sujeito de tenra idade, ele tem se a gente olhar do ponto de vista neurológico, o cérebro de um bebê, ele trabalha mais intensamente do que de um adulto, né? As conexões, as sinapses, elas são muito maiores, ou seja, a capacidade de aprender e de nos ensinar, porque as crianças são portadoras de cultura. As crianças vivem um processo que eu diria onírico, né? de uma potencialidade imaginativa, e que isso só se desenvolve num ambiente acolhedor, num ambiente de pessoas que se ocupem
das crianças e não procurem o tempo inteiro ocupar as crianças com atividades para que elas fiquem no computador, no celular, ou distanciadas, como a gente vê hoje tão tristemente, né, em todos os espaços que a gente anda. Professora Marisa Zanoni Fernandes, eu sempre falo que quando vem pautas da escola, da educação, a gente se enriquece e aprende muito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento, tá bom? Eu que agradeço e espero que a gente possa olhar de modo mais generoso e olhar a potencialidade das crianças sem negligenciá-las, seja pelo poder público, seja pela via da formação e pelas famílias. Forte abraço e obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. A gente se vê no próximo programa.